Eu quero dizer ao Dino e à Andréia que saíram lá de Campos e vieram para a celebração de Shabat em Vitória. Pensa só isso. Você pensa só que coisa bonita, não é verdade? Vieram lá de Campos para a celebração de Shabat. Que o Eterno possa abençoá-los muito, que eles sejam exemplo para os que estão em Vitória e estão em casa, provavelmente com seus pijamas ainda, participando do serviço. Eu quero dizer a você que você não tem a mesma bênção de quando você sai da sua casa, se apronta formalmente e vem para a sinagoga para celebrar Shabat. Então, que Dino e André sejam exemplos para todos esses que estão em casa e não vêm para a celebração de Shabat. Hoje é dia de festa, dia de Adonai. E eu quero mandar um abraço grande ao seu Ivan e a Deia. Nós estamos aguardando vocês em Vitória. São outros dois também que estão deixando a cidade deles e vindo para Vitória por causa da Torá. Pensa isso só, não é? Eu quero pedir também ao Lucas que coloque todo o vídeo num pendrive, para não depender da internet, para nós levarmos as coisas diante da congregação. O evento foi de grande importância para nós. Nós vamos voltar ao assunto outra vez e mostrar o vídeo todinho das crianças cantando as músicas ambientais, porque envolvem uma questão espiritual muito séria. Nilma acabou de dizer para mim que ela esteve na Piedade, subiu e viu uma fonte ali que estava completamente seca. Está jorrando e jorrando água. Falei com ela para passar o vídeo para eu passar para vocês. Nós estivemos em várias e catalogamos várias, não é? Que o Eterno possa nos abençoar no estudo da sua palavra hoje, na Parashá Vayeri, e ele viveu. Pai, nós queremos te agradecer por esta manhã. Queremos te louvar porque estamos na tua casa e podemos celebrar Shabat. Não quero dizer que aqueles que estão em casa, mas justificados por ti para permanecer em casa, eles receberão a mesma bênção que nós. Mas aqueles que têm se relaxado, que têm deixado para trás as questões espirituais, fala-lhes ao coração nesta manhã. É o que eu te peço em nome de Yeshua, para que eles possam, ó Pai, com toda a força do ser, celebrar Shabat, juntamente conosco, e glorificar o teu nome. É o que nós te pedimos nesta manhã, em nome de Yeshua, o Mashiach. A Parashá diz assim, Vayeri, e ele viveu. Tem uma música que vocês conhecem muito, essa música é da harpa cristã. Quando eu entrei hoje aqui para abrir o templo, eu entro, Cléo, e oro aqui dentro. Eu entro, a primeira coisa que eu oro, agradecendo ao Eterno, porque Ele guardou esse lugar. Porque esse lugar pertence a Ele. Porque nós vamos reunir para adorar a Ele. E nós não adoramos aqui homens, mas a Ele. Então, louvando a Ele por isso, aí vem essa música ao meu coração. Vocês cantaram muito, eu também cantei. Porque, não precisa cantar não. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque, não canta não, falei que eu que vou cantar. Porque Ele vive, temor não há. Esta letra está baseada, é da harpa cristã, esse hino, construído pelos americanos, é uma construção americana. E a base dele se encontra em João capítulo 14, vamos lá.
Nós estamos na Parashá Vayeri, e ele viveu. Então, Adonai está falando ao nosso coração, para nós aprendermos a discernir as coisas. Não estou fazendo crítica pesada a ninguém. Nós precisamos falar para nós pensarmos juntos e discernirmos as coisas. João capítulo 14, no versículo 19, Yeshua diz assim: ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Baseado nesse versículo foi feito a música. Olha o versículo 15. Olha o versículo 15. Se me amais, guardareis os meus, eu rogarei ao Pai, ele vos dará o Consolador, para que esteja convosco para sempre. O sopro da verdade. O sopro sagrado, o sopro da verdade. Essa construção aqui não é de Torá. Não é. Porque ele vive, eu vou viver. Eu que não arregace as mangas e comece a trabalhar duramente para que eu possa viver. Isso aqui, ó, me perdoe, é um engano. Isso aqui não é Torá. E Yeshua não disse isso. Se guardardes os meus mandamentos, é isso que ele está dizendo aqui, ó. E se me amais, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai que lhes envie o sopro sagrado. Não é porque ele vive que você vai viver. Você tem que arregaçar as mangas e trabalhar. Por isso que Jacó viveu. Vai aí. Fala. Hoje, no final do Shaharit, eles cantaram João capítulo 8. Ele diz assim: então conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Foi o encerramento do Shaharit hoje pela manhã. Vai rir. E ele viveu. Por que a pastora Sandra está falando isso? Porque eu estou muito feliz hoje. Quando eu cheguei aqui, Ricardo veio ao meu ouvido e disse assim: pastora, estou com a Bíblia, estou com o talite, estou com o quipá. É mesmo, meu filho? É. Por quê? Eu chamei Ricardo e falei: você é o primogênito de Leonardo Davi. Você precisa dar seguimento ao retorno que seu pai abraçou. Se ele estivesse aqui, ele estaria muito feliz em vê-lo assim, seguindo os caminhos que o pai, em pouco tempo, deixou para ele. Essa é herança para os filhos. Então, a pastora Sandra ficou muito feliz por isso. Muito mesmo. Mas nós temos que entrar na nossa paraxá para nós estudarmos. A paraxá Vayeri, ele viveu, é a última parte do livro do Gênesis. Contém o testamento do patriarca, suas bênçãos, as circunstâncias de sua morte e seu sepultamento, bem como o sepultamento e testamento da morte de José, seu filho. Vamos lá. Olha aqui. Gênesis capítulo 47, o versículo 28 e 29. Aqui vai haver um juramento que José dará continuidade. Jacó estava muito feliz ali. Muito. Eu me deito com meus pais, ele disse. Olha aqui, ó. Jacó viveu na terra do Egito 17 anos. Os anos da sua vida foram 147. Foram os mesmos 17 anos que José viveu em Canaã. Aproximando-se o tempo da morte de Israel, ele chamou Iosef, seu filho, e lhe disse: se achei graça aos teus olhos, eu rogo-te que ponhas a tua mão debaixo da minha coxa, fazendo um juramento, e usa para comigo de benevolência e verdade. Rogo-te que não me enterres no Egito. Olha o versículo 30. Mas quando eu estiver deitado, eu me deito com meus pais. Leva-me para fora do Egito. E ele diz: farei eu próprio segundo tua palavra. Farei eu mesmo segundo a tua palavra, disse José.
duas razões essenciais que Jacó pensou. Adonai lhe deu a direção, falou o seu coração. Para quê? Porque esse desejo intenso de ser sepultado na terra de Canaã. Mostrar ao Egito que ele e a sua descendência não permaneceriam fiéis ao império faraônico. E não se consideravam como parte integrante deste império. Nós não pertencemos ao Império Romano. Segundo, lembrar aos seus descendentes, nas gerações futuras, a terra das promessas. O lugar de um verdadeiro enraizamento, ou seja, lugar para se fixar profundamente, firmar-se pela raiz, tornar-se permanente. Tornar-se permanente. Para que isso aconteça, você vai ver que porque ele viveu, eu vou viver, não. Eu tenho que guardar os mandamentos, obedecer a Torá, respeitá-la, amá-la e ensiná-la. Devemos entender sempre que as Escrituras, num sentido espiritual e físico. Vamos aqui no capítulo 46 do Gênesis. Nós vamos entender num sentido espiritual. A lição está tão fácil. A lição está tão fácil. A lição está tão fácil que se vocês disserem que não aprenderam porque vocês não querem aprender. O povo que está em casa da mesma forma. Jacó desce ao Egito, olha ali. Lugar pouco recomendável. Jacó sobe de lá para a terra de Canaã, terra das promessas. Olha aqui, partiu Israel com tudo o que tinha, e veio a Beersheba. Ofereceu sacrifícios ao Elohim de seu pai, Isaque. Falou Elohim a Israel em visões de noite e disse, Jacó, Jacó. Ele respondeu, eis-me aqui. Disse Elohim, eu sou o Elohim de teu pai. Não temas descer ao Egito, pois eu te farei ali uma grande nação. Eu descerei contigo ao Egito, e certamente te farei tornar a subir. E José porá a sua mão sobre os teus olhos. Quando Jacó diz para Adonai, eis-me, ele se coloca à disposição de Adonai para sofrer todas as dificuldades e lutas, mas ele ia deixar uma herança para os seus descendentes permanente, porque ele mesmo morre para depois viver. Morre o ego, não é? Os patriarcas vão ensinar isso o tempo inteiro, a morte da natureza carnal, coisa que nós não gostamos de ouvir. Se gostássemos, esta casa estaria com pessoas lá do lado de fora, lotada, formando outra sinagoga. Não gostam. Não gostam da palavra de Adonai. O patriarca foi vencido pela chamada, eis-me, Minene, combustível que lhe deu um impulso bastante forte para liberá-lo de todos os vínculos que o ligavam à própria terra e levá-lo a descer. Levá-lo a descer ao Egito. É uma descida não geográfica, não só geográfica, mas é uma descida do seu próprio eu, da sua vontade, dos seus sentimentos, das suas filosofias, de tudo aquilo que nós desejamos. Olha o versículo 3, disse Elohim, eu sou, eu mesmo é o Elohim de teu pai, não tremas pela descida a Egito. Sim,
eu ali te assentarei como grande nação. Eu ali te assentarei. Foi fácil para o patriarca? Foi fácil? Ele gritou, meu pai viveu, eu também vou viver? Sim, vai viver se a condicional obedecer. Eu mesmo descerei contigo até o Egito. Eu mesmo te farei subir dali. Subir também. Iosef colocará a mão sobre teus olhos. Subir também. E Iosef colocará as mãos sobre os teus olhos. Primeiro desce, morre a natureza carnal para depois subir. Vou repetir para você gravar. Primeiro desce para depois subir. No mundo ocidental conhece subir para cair de um alto, bem alto, aonde você se elevou segundo a força da tua carne. Adonai te jogará de lá para baixo. Ele fez isso com Sebna. Vamos lá para você ver. Quando você deseja primeiro subir, primeiro desce. Isaías capítulo 22. Acho que é 22. É o próprio, capítulo 22. Assim diz o Eterno dos Exércitos, versículo 15. Vai ter com este administrador Sebna, o mordomo, e diz-lhe, o que é que fazes aqui? Quem te deu permissão para que cavasses aqui uma sepultura? Cavando em lugar alto a tua sepultura, cinzelando na rocha, morada para ti mesmo. Cuidado, o Eterno te arrojará violentamente. Homem forte, de cima para baixo. Porque você subiu porque você quis. Você tinha que descer, mas você fez uma curva e foi tomar outro caminho fora da Torá. Fora da Torá. A Torá diz que primeiro você tem que descer, para depois você subir. Você quer subir para depois cair. Igual uma abóbora madura. Cair lá do alto. É como aqui, ó. Ele te enrolará como uma bola, versículo 18. E te atirará em um país espaçoso. Ali morrerás. E ali permanecerão os carros da tua glória. Ó tu, ó opróbrio da casa de Adonai. Não inverte as coisas. Primeiro desce para depois subir. Desce para fazer morrer a natureza carnal. Transportar-se para plano mais elevado, é isso que pode acontecer, como aconteceu na força da carne. Que José não caiu, porque Adonai, primeiro ele desceu, foi vendido ao Egito, sofreu todo o opróbrio que o Egito trouxe sobre ele, para depois ele subir. Falei para você que você não encontra na Torá exemplo dos patriarcas que fizeram ao contrário. Para que você suba depois, você deverá seguir os devidos trâmites legais até chegar a uma autoridade ou uma repartição superior. Você terá que passar pelos trâmites de quem? Da Torá. Para você chegar a uma instância superior. Não tente subir na força da carne e inverter o papel. Não tente. Que eu mesma vou ler para você Isaías 22, do versículo 15 até o versículo 18. Demir-te-ei do teu posto. Te arrancarei da tua posição, diz Adonai. E naquele dia chamarei o meu servo, aquele que primeiro desceu para depois subir, que é Eliaquim, filho de Ilquias, diz o profeta Jeremias. Os profetas de Israel são profetas de peso. Por isso que aquela meninazinha de Naamã, lá na casa de Naamã, diz, vai em Israel que lá tem profeta. Por isso que você está cantando aqui, ó, todos os dias a bênção de manhã, ao meio-dia e à tarde.
Traz os teus juízos, Adonai, os teus julgamentos, os teus conselheiros como outrora, que ensine ao povo a Torá. Então, eu vou repetir. Devemos seguir os devidos trâmites da Torá. Do contrário, para alcançar uma posição de autoridade. Do contrário, vai cair igual uma abóbora bem madura. Geralmente não é assim que o homem e que o mundo entende. Quando o poder sobe a cabeça, o homem embriaga-se. Como que de álcool. A embriaguez o faz inverter os verbos subir e descer. Ele enxerga outra coisa, ele está bêbado. Bêbado de orgulho e de soberba, porque quer uma posição de autoridade. Por isso que eu falei que não condiz com a Torá aqui, ó. Porque ele vive, eu posso crer no amanhã, sem guardar Shabat, sem respeitar Torá. Vocês acham que isso vai passar em qual instância? Vai passar em qual instância? A embriaguez acontece por causa da impureza interior chamada soberba. A mão arrogante torna o homem cobiçoso. É a mão arrogante, diz a Torá, que nos tornará cobiçosos. De dinheiro, ou de posição, ou de mulher, ou o que for. Desejo imoderado de possuir. É o orgulho. A Torá fala da subida dos ossos de Jacó. Vamos lá. Gênesis 50, a subida dos ossos do patriarca. Mas nós não entendemos assim, não. Nós temos uma dificuldade gravíssima e enorme para obedecer. Por isso que tem que arregaçar a camisa, porque não vai passar aos olhos de Adonai nada destas coisas. Nada. Olha o capítulo 50 de Gênesis, versículo 5. Meu pai me fez jurar, dizendo: eis que eu morro. Em meu sepulcro que cavei para mim na terra de Canaã, ali me sepultarás. Agora peço-te que eu suba, para que sepulte ao meu pai, então voltarei. A subida é para sepultamento. De natureza carnal morta. A subida é para sepultamento. De uma natureza carnal que morreu. Por isso que ele vai rir e ele vive. E ele vive. Olha o versículo 6. Respondeu o faraó: sobe, sepulta ao teu pai, como ele te fez jurar. Olha o versículo 13. Levaram-no à terra. Isso é fácil, irmãos. Isso é fácil. Quando você convive com vocês o dia inteiro, resistindo ao sopro sagrado de não querer morrer, não querer ser voluntário para servir ao povo. Aí nós entramos numa fria com Adonai. Total. Ele está encerrando um ciclo. Encerrando o livro, encerra a vida de Jacó, mas no sepultamento, na sepultura, ele vai encerrar. E nós não queremos isso. Versículo 13. Levaram-no à terra de Canaã e o sepultaram na caverna do campo de Macpela, que Abraão comprara com o campo, como propriedade de sepultura, a Efron, o Eteu, fronteiro a Mamre. Quando nós nos referimos a um encerramento de ciclo, estamos falando de um período que a Torá chama de pecado por inadvertência, de pecado por ignorância, sem intenção de praticá-los. Por que a Adonai está dizendo que vai encerrar esse período? Porque vocês não são inocentes mais. Nós não somos inocentes. Nós conhecemos Torá. Ele vai encerrar esse período. Se você quiser pegar o trem andando,
você vai ter que correr muito. Por quê? Você pega? Sim, mas com muita dificuldade. Você vai pegar com muito... Você vai entender isso no transcorrer do discurso. O período de ignorância já passou. Já encerrou. Porque vocês não são ignorantes. Esse período acabou, pois hoje conhecemos a Torá, o necessário dela para sustentar a nossa vida. Guardando o Shabat e voluntariando-se a serviço do povo. Sacrificar em serviço do povo, a serviço do povo. Então, nós já conhecemos Torá o bastante para sustentar a nossa vida e ainda sustentar a do outro, você podendo ensinar, se você estiver em obediência, dentro dos trâmites da Torá. O Eterno nos avisou isso, irmãos, há 10 anos atrás. 10 anos atrás. Quando nós estávamos em frente, em 2011, nós estávamos ali em frente à Unimed, na Avenida Leitão da Silva. A primeira, se não me engano, foi a primeira vez que nós fomos com o Sefer Torá grande para a rua, para fora da casa. Foi a primeira vez, eu acho. Ali celebramos tabernáculos. Ali, doutor João retorna. É aquelezinho que vem toda a ávida lá e senta e faz a ávida lá conosco. Ali o Eterno nos avisava. Precisam se ajustar aos devidos trâmites legais da Torá. Por que ele disse isso? Eu vou ler para vocês. Salmo 119, versículo 126. O recado é: precisam se ajustar aos devidos trâmites da Torá. Do contrário, você não passará na prova. E nem eu. Ah, Adonai é misericordioso, muito. Mas não com quem deixou de ser ignorante. Hoje conhece. Olha o Salmo 119, versículo 126. Isso aqui é o que nós cantamos aqui, ó. É tempo de agir, ó servos por Adonai, os transgressores anulam tua... É bonito vocês cantando, não é? Não é bonito? É lindo. Os reis da terra se levantam contra Elohim e o seu ungido. Quebram suas cadeias, rompem suas amarras, suas tradições. Destrói os mandamentos. Destrói porque não cumprem. Provocam violência. E não honram os seus pais. Aqueles que lhes ensinaram. Olha lá, ó. Eu ungi o meu rei sobre o monte Sião. Eu proclamarei teu decreto. Tu és meu filho. Eu hoje te gerei. Qual música é tempo de agir por Adonai? Anulam tua Torá. Hã? Desfalece, então é essa que foi cantada lá. Viu, Leonardo? Não era essa, não. Desfalece os meus olhos. Anular a Torá equivale a minar todas as bases da sobrevivência humana. Minar a Torá equivale minar todas as bases da sobrevivência humana, anular a Torá. Toda a sobrevivência da humanidade e do universo. Então, a urgência de agir por Adonai, em favor de Elohim, revela-se, ele disse há 10 anos atrás, nesse tempo agora ele não vai abrir mão mais.
10 anos se passaram para nós nos ajustarmos. Desfalecem os meus olhos. Põe a música, olha lá. É tempo de agir por Adonai. É de 2013, ó. Então tem 7 anos. Não é 2011 ainda, é 7 anos, né? Hein? Ah, é. Então tem por aí, tá? A contagem de Adonai está certinho, o tempo acabou. Para os que sabem o que tem que fazer e não fazem. Vocês lembram que nós estamos orando Tiago? Você sabe o que tem que fazer e não faz? Nós estamos orando Lucas. Você sabe o que tem que fazer e não faz? Nós estamos orando Números capítulo 15. Ali não é ignorância mais. Olha lá. Desfalece os meus olhos esperando a sua salvação e o dizer da tua justiça. Trata com o teu servidor na grandeza do teu bem-querer, ensinando-me as tuas leis. Sou o teu servidor, dá-me inteligência para entender os teus mandamentos. Quem pratica o pecado ignora o teu grande amor, desprezando tua Torá, promovendo a ruína, ignora uma ordem e a justiça, espalhando destruição. Está vendo o que você está cantando? Olha lá, é tempo de agir. Ó servos, por Adonai, os transgressores anulam a tua Torá. Estão minando todas as bases da sobrevivência da humanidade e do universo. Então, é uma urgência para agir. A Torá está nos acusando que nós temos conhecimento e não fazemos. Fala aí. Você tem mais... Então, nosso pecado é um pecado deliberadamente. Nós pecamos porque queremos pecar. Porque queremos pecar. É isso que diz Números capítulo 15 que nós estamos orando. É isso que nós estamos orando, que foi colocado aqui na Bimá, em Números capítulo 15. Nós sabemos o que nós estamos fazendo, acabou o tempo. Se você quiser retornar, você vai retornar, mas com muita dificuldade. Porque os tempos, irmãos, são muito difíceis. Está sendo minada a sobrevivência humana pela violência. Nós cantamos e não sabíamos disso. Olha ali, o que nós precisamos fazer? A ordem tem sido negada. Eu estou falando alguma mentira aqui, em que toda a vida corre o risco de ser destruída. Toda a vida corre o risco de ser destruída. Uma revolução interior causou notável mudança em alguns de nós. Radicalmente se inovaram quanto ao sacrifício voluntário para o povo. Quanto ao sacrifício voluntário para o povo. Alguns fizeram uma revolução interior. Se tornaram notáveis. Inovaram-se. Cumprindo o Shabat, fizeram a obra interior. Alguns, não todos. Alguns, não todos. Não todos, vocês me perdoem. Não todos. Aquele ou aquela que se deixa provocar por revoluções assim, favoráveis e transformações radicais e progressivas em seu seio, aprendeu que primeiro eu desço para depois eu subir. Se eu trocar esses dois verbos, vai acontecer comigo como aconteceu com Sebna. Porém, para aquele, pois, que sabe o bem que deve fazer e não o faz, comete o quê? Está fácil a lição. Vamos lá, Tiago. Lá no finalzinho, pede Apocalipse. Tiago, capítulo 4, versículo 13 ao versículo 17. Olha o sabor desta leitura agora, depois que você vai ouvindo a palavra. Olha o sabor dela, muda de como você leu durante as 2 semanas aqui na Bimá. Versículo 13. Agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, lá passaremos um ano. Negociaremos e ganharemos. Não deu nenhuma satisfação a Adonai. Fez da sua própria cabeça. Ora, não sabeis o que acontecerá amanhã.
O que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e logo se desvanece. Em lugar disso, devias dizer: se o Eterno quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Vós sois arrogantes, vos jactais das vossas presunções. Ora, toda jactância, todo orgulho, tal como esta, é maligna. Aquele, pois, que sabe o bem que deve fazer e não o faz, comete pecado. Comete pecado. Viu como o sabor da palavra mudou quando Adonai trouxe, refrescou a nossa memória, que nós temos conhecimento do que devemos fazer e não fazemos? O Marcos está em casa me ouvindo. E eu gostaria que ele saísse da casa dele e viesse para cá. Que ele pode, viu, Marcos, fazer isso. Pode. Vamos lá, em Lucas, no capítulo 12. Olha o versículo 41, vamos ver o que Yeshua acha disso. Se esse judeu, hebreu, Yeshua, vai tornar fresco para nós a nossa caminhada. Não, não, não. Ele vai ensinar Torá o tempo inteiro. Olha aqui, versículo 41. Perguntou-lhe Pedro: Adão, dizes esta parábola a nós ou a todos? Esse exemplo é para nós ou é para todos? O Adão diz: qual é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Eterno o põe sobre seus empregados, para dar-lhes a medida de trigo a seu tempo? Ora, o versículo diz isso. Na minha tradução diz: para dar-lhes a ração, para dar-lhes a medida de trigo ao seu tempo. Ele te chamou para você dar de comer, sacrificar em favor do povo, dar de comer ao povo. Você está fazendo? Você só está cuidando, por enquanto, de você mesmo, de seus filhos, do seu marido, da mamãe e do papai. Por enquanto é só isso. Só isso. Olha, vamos ver. Qual é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Adão pôs sobre o seu para lhes dar a seu tempo a ração, a medida de trigo a seu tempo? Você acha que foi fácil para José, no Egito, receber uma ordem que recebeu de Adonai em sonho, passar pela luta que ele passou, pelos sofrimentos que ele se ergue e vai trabalhar com Faraó, rei do Egito, respeitá-lo em tudo, porque Faraó era a autoridade sobre ele, conhecendo Torá, não se dobrando aos deuses do Egito, mas fazendo não religiosamente, mas fazendo para cumprir Torá, dar a medida de trigo ao povo. Dar a medida de trigo ao povo. Por que você acha que a pastora Santana cozinha? Porque eu adoro cozinhar? É? Porque eu tenho que ir na frente fazendo para ver se vocês aprendem. Hein? José disse: eu mesmo. No final do dia, se vocês veem a dificuldade que é. A dificuldade que é, pergunte a Luzia, a Madalena, a irmã Regina. Pergunte. Pergunte para vocês, vem. Olha o versículo 43. Em marcha. Aquele servo. Em marcha. Aquele servo. A quem o Adão, quando vier, achar fazendo assim. Fazendo o quê? Dando de comer ao povo. Comida só física, não. Nós oramos todas as vezes que terminamos a alimentação. Pai, olha pelos beneficiários, para que eles sintam o desejo de te conhecer e ter intimidade contigo. Oramos pelos voluntários, não é assim? E pelos beneficiários. Quando terminamos. Mas, olha o versículo seguinte.
Ele diz, em verdade vos digo, que sobre todos os seus bens o porá. Mas, versículo 45, se aquele servo disser em seu coração, o meu Adom tarda em vir, e começar a espancar, a bater os criados e as criadas, a comer, a beber e a embriagar-se. É aquele texto lá da jactância, do orgulho, da embriaguez. É aquilo ali. Com mão arrogante, eu não vou fazer. Você pode ter o direito de não participar e não fazer. Mas saiba que você, ao trocar o verbo subir e descer, primeiro é subir, depois descer. Primeiro é descer, depois subir. Subir à sepultura. Se você trabalhar com essa mão arrogante aqui, com esta mão arrogante aqui, olha o que vai acontecer, diz Yeshua, virá o Adom daquele servo, no dia em que não espera, numa hora em que ele não sabe, separá-lo-á, ele dará a sua parte com os infiéis. Aquele Adom que conhece, aquele servo que conhece o querer do seu Senhor, que sabe o que tem que fazer. Yeshua não vai aliviar. Yeshua não vai aliviar. Yeshua não vai aliviar. Ele sabe o que tem que fazer, mas não faz. Ele será contado no meio dos infiéis. Ele, em outra tradução, diz assim, ele será batido, aqui diz assim, uma hora em que ele não sabe, separá-lo-á, ele dará a sua parte com os infiéis. O servo que soube a vontade do seu Adom e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites, será batido com muitos golpes. Você vai passar pela vida sendo batido com muitos golpes. Essa é a palavra de Yeshua. Mas o servo que soube a vontade do seu Senhor e não se aprontou, sabe o que tem que fazer e não faz. A aplicação da Torá é inevitável. É a lei do talião. Você diz que é arcaica e velha. Não. Você bateu no servo, você vai ser batido também. Ela não é a lei do talião. Mas ela é muito boa para nos colocar no prumo para nós encontrarmos Adonai. Porque nós vivemos de fantasias. De fantasias. Ela será batido com muitos açoites, diz aí, com muitos golpes. O verbo bater se dá de várias maneiras, como agitar com um instrumento é dar pancadas. Bater ou remexer, quando eu quero provocar alguém, eu bato, remexendo desfavoravelmente a sua história, para te prejudicar. Desfavoravelmente, para lançá-lo na face. Você ainda se encontra lá com a pastora Sandra? Eu tenho vontade de bater. A pergunta é, você ainda se encontra lá? Não, a pergunta tem que ser, você continua ouvindo Torá? Você permanece na Torá? Por que envolve meu nome? Por que vocês não ficam calados e não respondem? Eu continuo guardando e cumprindo Torá. Eu continuo sabendo o que eu tenho que fazer e vou fazer. Bater o inimigo significa vencê-lo. Quando você vence você mesmo, você bate em você mesmo. Bater também significa atirar-se contra uma autoridade constituída. A quem nós deveríamos servir, nós batemos. Servir a autoridade que Adonai constituiu sobre mim. Eu vou bater. Belteshazzar bateu, explorando os utensílios do templo numa festa pagã, uma orgia terrível. Adonai vai fazer o que com ele? Ele sabia. Daniel refrescou a sua memória.
refrescou a memória de Belsazar. Você viu o seu avô descendo ao nível mais baixo da terra, virando um animal irracional, você viu. Você soube disso? Se você não viu, alguém te contou. Por que que agora você pega os utensílios sagrados e vai fazer uma festa de orgia? Ele sabia ou não sabia? Ele é digno de morte. Se você sabe o que tem que fazer e não faz, você é digno de morte. Não toque em coisas sagradas quando você sabe o que você tem que fazer, que você vai morrer. Mexe com o Shabat, que você vai ver o que vai te dar. Ele bateu fortemente explorando as coisas sagradas. A guerra bateu a sua porta. A guerra bateu a porta de quem? De Belsazar. A guerra foi com quem? Foi com a Sandra? Foi com Adonai. Porque a mão aparece escrevendo uma escritura na parede. Ele bateu o joelho, bateu o queixo, bateu a boca de tanto medo. Tremeu quando foi enviada aquela mão escrevendo. Cuidado com a sua mão arrogante. Cuidado. Cuidado. Porque pode aparecer uma mão escrevendo para você a escritura. Pode aparecer uma mão escrevendo para você os trâmites legais da Torá para você cumprir. Você sabe o que deve fazer e não o faz. Não o faz. A Torá diz assim: o ser que age, vamos lá em Números capítulo 15, versículo 30, é o que nós estamos orando. Aqui você vai encontrar os sacrifícios chamados voluntários, em todo o capítulo. Mas quando você chega no versículo de Números, versículo 22, você vai ver ali que há condições de sacrificar por causa dos pecados de ignorância. Mas quando você passa a fazer deliberadamente, sabendo o que você faz, não tem sacrifício para nós. Não tem oferta que vai nos livrar. Porque você não quer ir à sepultura ainda vivo. Você está invertendo os verbos. Você tem que falar aí, Leomar, no microfone para me ajudar. O ser que age, olha aqui, ó. Mas a pessoa que fizer alguma coisa deliberadamente, é o que está na Bimá. Que seja dos naturais, quer dos estrangeiros, injúria ao Eterno, tal pessoa será eliminada do meio do meu povo. A falta é cometida intencionalmente. Intencionalmente. Ele vai receber a pena de carete. É a pena de morte. Foi feito intencionalmente. Intencionalmente, frequentemente, essa pena é mencionada no livro de Levítico. Sua execução é totalmente de Adonai. Às vezes, em alguns casos, os homens executam. Mas ela vem do trono divino. Você se lembra os filhos de Eli? O ser que age arrogante, com mão arrogante. É gravíssima a falta intencional. Eu deixar de fazer porque eu estou com preguiça, eu inventar um assunto qualquer e não seguir Adonai depois de conhecer Torá. A pessoa é arrogante no trato, né? Ela toma para si as coisas. Ela apropria-se para ela. Olha o versículo seguinte. Sim, desprezou a palavra do Eterno. Anulou o seu mandamento. Totalmente será eliminada essa pessoa. E a sua iniquidade será sobre ela. Olha o versículo 32, o que vem falando. É um homem que vai morrer por causa da guarda de Shabat. Só que eu ainda tenho um tempo que eu... Uma falta intencional. Sabia de Shabat. Pastora Sandra, como é que vai ficar então para todos os nossos irmãos? Os irmãos, eles têm que correr
porque eles vão ter que pegar o carro andando. Se você pegou o ônibus ainda parado, é uma coisa. Se você pegar o ônibus andando, a dificuldade é muito, muito, muito maior. E as crianças? E os idosos? Como é que vão ficar? Vocês serão responsáveis pela vida deles perante Adonai? Porque vocês não ensinaram e não fizeram nada? Serão responsáveis? Olha aqui. Sim, ele desprezou a palavra de Adonai, ele anulou a sua ordem. Qual é a ordem? Qual é a ordem? Deixar o período de ignorância, recebe Torá, vai cumpri-la. A ordem está na Torá. O que eu disse? Os trâmites normais da Torá, da lei, estão ali. Você quiser chamar de lei. Porque para mim ela não é lei. Ela é a vontade de Adonai revelado. Não é lei. Pastor, vamos lá, fala, meu bem. Abacuque capítulo 2:2 fala assim: então o Eterno respondeu: escreve visão, torna bem legível sobre aí, tábuas, para que aquele que a ler corra com ela. Corra! Como é que é? Lê outra vez. Abacuque 2:2. Isso. Então o Eterno me respondeu: escreve a visão e torne-a bem legível sobre as tábuas, para que aquele que a ler corra com ela. Corra com ela. Você está atrasado com força. Corra com ela. É a ordem do profeta. Há um erro dentro da pessoa que age com essa mão arrogante. Vamos lá em 1 Samuel. Vamos ver ali os filhos de Eli. 1 Samuel. Capítulo 2. Olha aqui. Por que esses meninos vão morrer desse jeito? Eles estavam sacrificando para o povo. Só que estavam comendo o sacrifício do povo antes do horário, fazendo desordem. Aí parte para a área sexual. Quando você faz desordem, age com violência, eles agiram com violência. Age com violência, você vai ficar descontrolado. Você vai ter um problema na mente sexual, uma desordem aqui, ó. Você vai partir para a área descontrolada. O profeta Oséias fala isso muito bem. Eu chamo de uma... O profeta Oséias chama de uma... Como é que é? Uma incontinência sexual. Perdeu o controle. Tem que fazer sexo de manhã, de tarde, de noite, meio-dia, toda hora. Perdeu o controle. Não pode ver uma mulher. Agora não pode ver o homem com o homem, nem a mulher com a mulher. Ficar calada. Olha o capítulo 2, versículo 12. Eram os filhos de Eli, filhos de Belial. Não conheceram Adonai. Ora, o costume desses sacerdotes para com o povo era que, oferecendo a alguém um sacrifício, pecado era contra os sacrifícios. Estando se cozendo a carne, vinha o moço do sacerdote com um garfo de 3 dentes na mão. Metia-o na caldeira, ou na panela, ou no caldeirão, ou na marmita, e tudo que o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Tomava para si. Olha aqui. Assim faziam a todo Israel que ia a Siló. Mas antes mesmo de queimarem a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: dá essa carne para assar ao sacerdote, para ele comer. Ele não aceitará de ti carne cozida nem crua, senão crua. Ele tinha um afã por carne, churrasco, carne, carne, carne. Nós temos que pensar bem nessas coisas, hein? Se lhe respondia o homem: queime-se primeiro a gordura e depois tomarás o que quiseres. Então ele lhe dizia: não hás de dá-la agora, senão tomá-la-ei à força. Era muito grande o pecado desses moços perante o Eterno. É o pecado deliberado. Fazendo o que não devia fazer, porque sabia o que estava fazendo. Igual de Beltesazar, pois desprezavam a oferta do Eterno. Olha aqui embaixo, olha só o versículo 22. Ora, Eli, que já era muito velho, ouvia tudo que seus filhos faziam a todo Israel, e de como tinham relações com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. Viu? Sexualmente fica desordenado.
sem controle. Eli vai lá, por que fazer tais coisas? Tirava eles de lá, entregava para a morte. Era isso que ele devia ter feito. Ele amou mais os filhos do que Adonai. Adonai vai acusá-lo com um profeta que nem dá o nome aqui, logo em seguida, nem dá o nome. Nem dá o nome desse profeta. O pecado deliberado dos filhos de Eli não foi expiado. Não havia sacrifício que fizesse expiação. Não havia oferta que se expiasse. Eles eram responsáveis a oferecer sacrifício em favor do povo. Eles eram responsáveis em oferecer sacrifício em favor do povo. Porém, tomavam para si toda a oferta. Aí você pode começar a pensar aí tudo que você quiser pensar. Como é que vão ficar esse povo passeando, indo para as Bahamas, para onde quer ir, fora do Brasil, e dentro do Brasil, com o dinheiro do povo, com o dinheiro das ofertas, dos dízimos e das ofertas. Aí Adonai vem e grita, roubaram a mim. A Torá prevê rito de expiação para a falta por ignorância. A Torá prevê expiação após a falta por inadvertência, por ignorância. Não prevê expiação de falta deliberada, para quem sabe o que está fazendo. O sacrifício aqui, diz a Torá, serve para expiar pecados de ignorância, não pecados deliberados. Eu quero mostrar para vocês uma coisa que eu fiz. O fim do ciclo. Ele tem o fim do ciclo, que eu disse, o ciclo vai encerrar. Vai encerrar agora, porque ele está lutando conosco para que nós venhamos a nos ajustar. Muitos não se ajustaram. Uma boa quantidade não se ajustou. Nós temos como base a sinalização de um término de ciclo, com duas letras hebraicas que marcam esse período. É o Shin e o Tav. Olha lá. Shabat começa com o Shin, termina com o... Shabat começa com o quê? E termina com o... Shabat, eu pus lá. Essa é a letra Shin, olha lá. A letra que une o homem a Hashem. Sua gematria é 300. Seu significado é retorno e mudança. São as letras que marcam o fim do período. De vocês que estão ouvindo Torá e não colocam em prática. O Shin representa o conceito de mudar para o bem. Quando uma pessoa percebe que precisa de uma revolução interior, essa habilidade de mudança tem uma conexão direta com o retorno. As 3 linhas do Shin, olha lá, significam 3 pilares que o mundo deve apoiar-se. Torá, Tefilá e Tzedaká. Mas você ainda tem os sacrifícios para o povo, voluntário. O Salmo 119, esse poema intitulado Cântico das Danças, é um poema alfabético, iniciando cada uma das estrofes de 8 versículos do Salmo. Salmo 119, vamos ler, do 161. Salmo 119, do versículo 161. Olha aí, está sob o comando do Shin. Olha aí. Príncipes me perseguem sem causa, mas o meu coração teme a tua palavra. Alegro-me nas tuas promessas, como aquele que acha grande despojo. Odeio e abomino a falsidade, mas amo a
tua Torá. 7 vezes no dia te louvo pelas tuas justas Toratot. Muita paz tem os que amam a tua Torá. E para eles não há tropeço. Ó Eterno, espero na tua salvação. E sigo o quê? Os teus mandamentos. O meu ser, a minha alma, observa os teus estatutos, pois os amo extremamente. Observa os teus preceitos e os teus estatutos, pois todos os meus caminhos estão diante de ti. Então a letra Shin guia, conduz esses 8 versículos exaltando a Torá. O salmista diz que ele sofreu a perseguição dos chefes do reino contrário à Torá. Ele e seus irmãos sofreram sem causa e gratuitamente só porque amam Torá. Para ele, o único recurso, o único refúgio é e continua sendo Torá, diante da qual seu coração treme, pois a Torá é lâmpada, sempre pronta a iluminar os que alimentam seu fogo. A Torá é o único tesouro. Leonardo, eu lembrei de nós lá no presídio. Isso aqui. A Torá é o único tesouro, cujo usufruto as nações jamais contestarão a Israel. Nós estamos lá no presídio dizendo, nós não estamos ensinando religião. Nós não estamos ensinando nenhum segmento do judaísmo. Nós estamos ensinando Torá. Olha ali, ó. A Torá é o único tesouro, cujo usufruto as nações jamais contestarão a Israel. Se você trabalhar Torá, viver Torá, as pessoas podem te odiar porque você está vivendo na presença de Adonai, mas não te contestarão. Olha lá. A Torá é o único tesouro cujo usufruto as nações jamais contestaram a Israel. Porém, usufruir dela sem antes descer, renunciar a si mesmo, é como a purificação puramente intelectual, privada de um trabalho efetivo com você mesmo. Seria tão frágil como qualquer outra atividade comum. A segunda letra é o Tav, que vai encerrar o Shabat. Esta é a letra Tav. A última letra do alfabeto hebraico, que nos conduz aonde? A humildade. Sua gematria é a qual? 400. Deve-se ter a humildade de aceitar a vontade de Elohim sem questionar. É assim que nós fazemos? Ir além da compreensão racional. O Tav permite o homem abraçar continuamente o amor de Elohim e a Torá. Significado: perfeição, verdade, sinal, vida ou morte. Ele guia os 8 últimos versículos do Salmo 119, vamos lá, 169 ao 176. Chegue a ti o meu clamor, ó Eterno. Dá-me entendimento conforme a tua palavra. Chegue a minha súplica perante a tua face. Livra-me segundo a tua promessa. Profiram louvor os meus lábios, pois me ensinas os teus decretos. A minha língua cante a tua palavra, pois todos os teus mandamentos são justos. 25 anos buscando alguém que nos ajude a cantar a palavra. Hoje nós estamos dentro do presídio, conseguindo cantar o Pai Nosso e já o Oseh Shalom. Nós precisamos prepará-los para cantar em Páscoa. Aqui, ó, olha aqui, ó. A minha língua cante a tua palavra, pois todos os teus mandamentos são justos. Venha a tua mão socorrer-me, pois escolhi os teus preceitos. Anelo por tua salvação, ó Eterno, e a tua Torá é
todo o meu prazer. Viva a minha alma para que te louve, e sustenham-me as tuas leis. Tora todos, desgarrei-me como ovelha perdida. Busca o teu servo, pois não me esqueci dos teus mandamentos. Olha que coisa maravilhosa. O poema termina em êxtase, numa face a face de todos os instantes, na hora da prece, quando alguém clama e deixa-se penetrar pela espada da Torá. Não é fácil. Deixa-se penetrar pela espada da Torá. No instante solene da morte, a morte física ou da morte do eu. Momento fatídico da ressurreição dos mortos. Se o homem escolheu viver de acordo com a Torá, ela então se oferece para a vida e para a morte do eu. O Tavi carrega em si o significado de julgar. Julgar cada ação nossa antes de realizá-la. Lembra que os homens têm reunião hoje. Eu dei de presente aos homens um Tavi ano passado, acho que foi ano passado. Um chaveirozinho com o Tavi. Olha lá, ó. Ele carrega em si o significado de julgar. Julgar cada ação nossa antes de realizá-la. O Tavi ensina que a verdadeira submissão à Torá, em todos os aspectos, requer auto-julgamento e humildade. Julga-me, Adonai, diz o salmista. Sim, eu vou em minha vida, em minha integridade. Asseguro-me em Adonai, eu não vacilo. Asseguro-me em ti, Adonai, não vacilo. Examina-me, Adonai. Põe-me à prova, depura meus rins e meu coração. Ele está clamando para que Adonai julgue ele mesmo. Como eu não vou gostar de julgamento. Tav é a última letra. Portanto, é a culminação do Aleph Bet. Ele representa o trabalho que cada um de nós deve realizar para circuncidar o ego. Ou seja, remover o ego. Só assim podemos caminhar em direção ao eterno em paz. Quando Jacó aproxima-se de Esaú, seu irmão, ele é informado que Esaú é poderoso e tem consigo 400 homens. Jacó teme e com razão. Ele envia um mensageiro para dizer: assim falareis ao meu Adom, a Esaú, eu residi com Labão, retardando-me até agora. Gênesis 32, 6. Jacó está dizendo: fiz-me chegar mais tarde, atrasei, demorei devido ao trabalho realizado por Hashem em meu interior. 20 anos vezes 20 é igual ao quê? Ali você vê 20 vezes 20, ele passou 20 anos com Labão. Mas multiplica isso aí para que um trabalho interior seja realizado definitivamente. Hoje, enfraquecido, eu perdi minha força e energia humana, diminuído, mas pronto para acertar, através de um pedido de perdão genuíno por todo o mal que causei a você, meu irmão Esaú. Para só um minutinho aí, já estou terminando. Eu me lembrei muito essa semana, quando eu estava preparando a mensagem. Quando um trabalho não é realizado verdadeiramente no interior de uma pessoa. Tem um DJ no meio da música sertaneja, que ele teve um atrito com a sua esposa, bateu muito nela. Muito. Só que a esposa gravou tudo. Ele foi preso, ficou um mês só lá. Porque o dinheiro dele o retirou da prisão. Ele foi encerrado pelos homens, pela atitude grosseira dele, chutando a sua esposa. Ele sai de lá e os grandes da música sertaneja vão levá-lo para o palco. Não sei se vocês viram isso semana passada. Quando levam-no para o palco, o povo põe fora do palco. O povo não aceita. Depois, as entrevistas que os jornalistas fizeram com o povo, eles disseram: não, ele não teve tempo de se recuperar.
da maldade que ele fez. Então, ele não está pronto para ser apoiado por nós para subir aos palcos. E denegriram a imagem dos grandes que apoiaram. Porque o trabalho de Jacó, ele diz 20 vezes 20, deu 400 vezes que Adonai corrigiu Jacó. O mesmo valor da letra Tav, para que ele pudesse descer ao nível de voltar e pedir um perdão genuíno ao seu irmão. Aquele rapaz, de jeito nenhum, está pronto para pedir um perdão genuíno à sua esposa. Jacó está consciente, por todo o mal que causei a você, meu irmão Esaú. Jacó está consciente que a essência da verdade é determinada pelo fim de uma jornada e não pelo início dela. Só quando você caminhou e morreu, aí você vai poder entender o que é verdade. A verdade se encontra quando o Eterno assina a obra. Ele firma nela seu nome escrito. Moisés clama no Salmo 90, versículo 17. O feito de nossas mãos queira consolidá-lo para nós. O feito de nossas mãos queira consolidá-lo. Quando julgamos que a verdade está no começo, interessante que uma equipe de jovens saíram desta casa há uns anos atrás e colocaram o nome da congregação deles de verdade. Verdade que foi colocada no início da obra. No início da obra. Verdade não se encontra no início da obra, se encontra no fim da caminhada. Olha lá, verdade está no começo, na estreia de um trabalho, estamos admitindo que participamos de certos mistérios humanos para obter conhecimento, para dizer que a verdade se encontra no início da obra. Nós frequentamos algum local, aí, essa não é prática da Torá. A verdade se encontra no fim. Não é prática da Torá, mas uma execução que se encontra nas religiões, onde acompanham, tem alguma coisa errada aí, uma admissão em diferentes sociedades secretas, igual a iniciação na filosofia. Eles receberam uma instrução de alguém ou de alguma coisa para dizer que a verdade se encontra no início da obra. Isso não é Torá. A verdade simbolizada pelo Tav é a culminação do nosso serviço divino para aperfeiçoar o mundo. Essa verdade será revelada nos estágios finais da vinda do Mashiach. Outro importante significado do Tav é sinal. Hashem diz ao profeta Ezequiel, marca com um sinal a testa daqueles que estão chorando e sofrendo pelas abominações que fazem em Jerusalém. Aí Adonai vai destruir Jerusalém, mas não aqueles que estão marcados com o sinal. Essa marca é a letra Tav. O significado do Tav como sinal continua consistente com a natureza dupla de sua gematria 400, tendo tanto o aspecto positivo quanto o negativo. O negativo para aqueles que escolheram viver das obras da carne. Positivo para aqueles que decidiram circuncidar o ego, remover o ego. Os 400 anos de Israel no Egito produziu refinamento. Portanto, um aspecto positivo. A purificação permitiu Israel abraçar a humildade e obter um coração jubiloso pela libertação da escravidão. A finalização é com o cântico de Moisés e com o cântico do Cordeiro. Só vamos cantar esses dois cânticos que simbolizam o supremo estado final que acompanha a vinda iminente de Mashiach. Vamos cantá-lo? Ficar de pé?
E vi outro grande e admirável sinal no céu: 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Elohim. E vi-o como um mar de vidro misturado com fogo, e os que haviam alcançado a vitória sobre a besta, e a sua imagem, e o número do seu nome, que estava em pé sobre o mar de vidro, com harpas de Elohim, e cantava o cântico de Moisés, servo de Elohim, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e maravilhosas são as tuas obras, eterno Elohim Todo-Poderoso. Justo e verdadeiro são os teus caminhos, ó Rei dos Santos. Eles cantam de Moisés o canto, servos de Elohim, e a canção do poder.